Você já percebeu que quando alguém pergunta sobre política ou futebol, quase todo mundo parece ter uma opinião pronta? As conversas ficam intensas, as vozes aumentam, as pessoas defendem seus lados como se estivessem lutando por algo que define quem elas são. Mas em algum canto da sala, quase sempre existe alguém em silêncio. Essa pessoa escuta mais do que fala, sorri discretamente e, quando pergunta sua opinião, responde apenas: prefiro não discutir isso. Muitos interpretam esse comportamento como desinteresse, outros dizem que é falta de personalidade, alguns chegam a chamá-la de antissocial. Mas e se eles estiverem completamente enganados? E se esse silêncio esconder uma forma diferente de enxergar o mundo? Existe uma razão psicológica pela qual algumas pessoas simplesmente não sentem necessidade de participar de certos debates, e quando você descobrir qual é essa razão, talvez passe a enxergar sua própria personalidade de uma maneira completamente diferente. Fique comigo até o final, porque a última reflexão pode explicar algo que você sente há anos, mas nunca conseguiu colocar em palavras. Imagine um domingo à tarde, a televisão está ligada. Todos discutem o resultado do jogo. Cada lance vira motivo para debates intermináveis. Em outro momento, o assunto muda para a política. As opiniões ficam ainda mais intensas. Enquanto isso, existe alguém sentado em um canto da sala. Não porque se considere melhor do que ninguém, mas porque sua mente parece procurar outro tipo de conversa. Ela prefere falar sobre livros, sobre ideias, sobre projeto, sobre viagens, sobre filosofia, ou simplesmente permanecer em silêncio. Muitas vezes essa pessoa sente que não pertence completamente àquele ambiente. Ela observa, analisa, escuta e por dentro faz uma pergunta silenciosa: será que há algo de errado comigo? Durante muito tempo ela acredita que sim, afinal parece que todos gostam das mesmas coisas, todos acompanham os mesmos assuntos, todos se emocionam pelos mesmos acontecimentos, menos ela. Mas existe algo importante que poucos percebem. Ser diferente não significa estar errado. Significa apenas que sua atenção está direcionada para outros interesses. E é justamente aí que a psicologia nos ajuda a entender algo fascinante. A mente humana não encontra satisfação nas mesmas experiências. Algumas pessoas gostam da emoção da competição, outras gostam do confronto de ideias, e existem aquelas que encontram prazer em compreender, refletir e aprender. Nenhuma dessas preferências torna alguém superior ou inferior, apenas revela interesses diferentes. O filósofo Blaise Pascal escreveu: todos os problemas da humanidade decorrem da incapacidade do homem de permanecer sozinho, em silêncio, em um quarto. Essa frase continua surpreendentemente atual. Vivemos em uma época em que existe uma necessidade constante de comentar tudo, responder tudo, opinar sobre tudo. Mas algumas pessoas não sentem essa necessidade. Elas preferem pensar antes de falar, preferem observar antes de concluir, preferem gastar energia com aquilo que realmente consideram importante. Enquanto muitos disputam atenção em discussões intermináveis, elas escolhem preservar sua paz. E essa escolha costuma ser mal compreendida. Quem observa de fora pode imaginar desinteresse, mas muitas vezes existe apenas uma decisão consciente de não desperdiçar energia com debates que dificilmente mudarão alguma coisa. Isso não significa ignorar o mundo, significa escolher com cuidado onde investir sua atenção, e a atenção talvez seja o recurso mais valioso que possuímos, porque aquilo que recebe nossa atenção acaba moldando nossos pensamentos, e nossos pensamentos acabam moldando nossa vida. Existe uma pressão silenciosa na sociedade, a pressão para estar sempre presente, sempre respondendo, sempre participando, sempre mostrando o que pensa. Mas nem toda personalidade funciona dessa maneira. Carl Gustav Jung observava que muitas pessoas recuperam energia na reflexão e na vida interior, enquanto outras a encontram principalmente na interação constante com o mundo ao redor.
Nenhuma dessas formas é melhor que a outra. São maneiras diferentes de viver. Quem é mais reservado costuma construir um universo interno extremamente rico. São pessoas que frequentemente apreciam momentos de leitura, gostam de aprender por curiosidade genuína, sentem prazer em desenvolver habilidades sem precisar anunciar cada conquista. Não estudam para impressionar, estudam porque aprender transforma sua forma de enxergar o mundo. Enquanto algumas pessoas precisam de muito movimento para se sentirem vivas, outras encontram significado em uma conversa profunda, em um bom livro ou em algumas horas de silêncio. E talvez esse seja o ponto que quase ninguém entende. Silêncio não é vazio. Silêncio pode ser um espaço onde ideias amadurecem, emoções encontram equilíbrio e decisões importantes começam a tomar forma. Mas existe uma característica ainda mais intrigante presente em muitas pessoas com esse perfil. É justamente ela que faz com que às vezes sejam vistas como misteriosas, difíceis de compreender ou até distantes. E é sobre isso que vamos falar a seguir. Existe uma característica curiosa em muitas pessoas que preferem ficar longe de discussões sobre política, futebol ou qualquer assunto que transforme uma conversa em uma disputa. Elas costumam observar mais do que falar. Enquanto a maioria tenta convencer, elas tentam compreender. Enquanto muitos falam para responder, elas escutam para entender. E essa diferença muda completamente a maneira como enxergam o mundo. O filósofo Arthur Schopenhauer dizia: quanto mais inteligente um homem é, menos ele encontra pessoas que o satisfaçam. Essa frase não significa que algumas pessoas sejam superiores às outras. Ela apenas lembra que, quando nossos interesses mudam, também mudam as conversas que despertam nossa atenção. Talvez você já tenha sentido isso. Você está em uma roda de amigos. Todos discutem quem está certo ou errado. Defendem partidos, defendem times, defendem opiniões. Mas dentro de você surge uma pergunta diferente. Será que essa discussão realmente vai mudar alguma coisa? Então você permanece em silêncio, não porque não tem opinião, mas porque percebe que nem toda discussão merece sua energia. A psicologia explica que nossa atenção é um recurso limitado. Quanto mais energia gastamos com conflitos que não podemos controlar, menos sobra para aquilo que realmente transforma nossa vida. Por isso, algumas pessoas escolhem investir seu tempo aprendendo uma nova habilidade, lendo um livro, desenvolvendo um projeto ou simplesmente refletindo sobre a própria existência. Enquanto o mundo parece correr atrás de distrações, elas procuram profundidade. E essa escolha nem sempre é compreendida. Alguns dizem que elas são frias, outros acreditam que são distantes. Mas muitas vezes elas apenas descobriram que paz vale mais do que vencer uma discussão. Existe outro detalhe que poucas pessoas percebem. Quem passa muito tempo sozinho costuma conhecer parte de si que muitos nunca chegam a descobrir. O silêncio obriga você a enfrentar seus próprios pensamentos, sem distrações, sem aplausos, sem a necessidade de parecer interessante. E isso nem sempre é confortável. Friedrich Nietzsche escreveu: quem tem um porquê para viver, suporta quase qualquer como. Talvez seja exatamente por isso que pessoas reservadas pareçam diferentes. Elas costumam construir um sentido para a própria vida antes de buscar a aprovação dos outros. Não precisam estar em todos os lugares. Não precisam participar de todas as conversas. Não precisam provar constantemente quem são, porque aprenderam algo que a maioria demora anos para compreender. A identidade não nasce da opinião das outras pessoas. Ela nasce das escolhas que fazemos quando ninguém está olhando. Imagine duas árvores. Uma cresce em um campo aberto, recebendo vento todos os dias. A outra cresce protegida, cercada por outras árvores. Quando a tempestade chega, qual delas será mais resistente?
aquela que enfrentou o vento durante toda a vida. O mesmo acontece com quem aprende a conviver consigo mesmo. A solitude fortalece, ela ensina paciência, ensina disciplina, ensina autoconhecimento e principalmente ensina que não existe problema em ser diferente. Vivemos em uma sociedade que frequentemente recompensa quem fala mais alto. Mas a história mostra que muitas das maiores ideias nasceram em momentos de silêncio. Foi no silêncio que filósofos escreveram obras que atravessaram séculos. Foi no silêncio que cientistas encontraram resposta para perguntas que pareciam impossíveis. Foi no silêncio que artistas criaram obras capazes de emocionar gerações inteiras. O silêncio nunca foi ausência. Sempre foi um espaço onde grandes pensamentos puderam nascer. Talvez você nunca tenha percebido isso, mas o fato de não sentir interesse pelas mesmas discussões que a maioria não faz de você alguém estranho, faz de você alguém que escolhe caminhos diferentes, e caminhos diferentes costumam levar a destinos diferentes. Isso não significa que quem gosta de política ou futebol esteja errado. Esses interesses também podem aproximar pessoas, gerar amizades e fazer parte da cultura de milhões. A questão é outra. Você não precisa gostar das mesmas coisas que todos para ter valor. Não precisa seguir a multidão para encontrar significado. Não precisa fingir entusiasmo por assuntos que não despertam sua curiosidade apenas para ser aceito. Existe uma liberdade enorme quando você entende isso. A liberdade de viver de acordo com aquilo que realmente faz sentido para você. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Talvez essa seja a maior mensagem deste vídeo. Proteja sua mente. Escolha com cuidado aquilo que ocupa seu tempo. Valorize conversas que acrescentam, livros que desafiam suas ideias, pessoas que inspiram crescimento e momentos de silêncio que permitam ouvir a própria consciência, porque no final não serão as discussões que você venceu que definirão sua vida, serão os conhecimentos que adquiriu, os valores que preservou e a pessoa em quem você decidiu se transformar. Se você chegou até aqui, talvez tenha percebido que nunca houve nada de errado em ser reservado. Nunca houve problema em preferir um livro a uma discussão sem fim. Nunca houve problema em escolher a paz em vez do conflito. Talvez essa característica que durante tanto tempo fez você se sentir diferente seja exatamente aquilo que torna sua forma de enxergar o mundo tão única. Se este vídeo fez sentido para você, escreva nos comentários apenas uma palavra: silêncio. Assim, eu saberei quantas pessoas também descobriram que nem sempre quem fala mais alto é quem tem mais a dizer. Se este conteúdo trouxe uma nova reflexão para a sua vida, deixe seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que também encontra força na tranquilidade, no conhecimento e na autenticidade. Nos vemos no próximo vídeo.